Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é o último dia de setembro, um mês que tem uma campanha muito importante, uma campanha que as pessoas fazem uma vez por ano, mas ela na verdade é importante 365 dias por ano. E antes de que o mês acabe, eu queria deixar aqui meus 2 centavinhos falando dentro do colecionismo sobre saúde mental. Então, no mês de Setembro Amarelo, eu decidi falar sobre a importância de estar bem através do colecionismo. Aí eu vou confessar para vocês que esse era o vídeo que ia entrar na semana passada. Eu estou, na verdade, regravando. E acho que até foi bom que eu regravasse, porque o tom do outro vídeo era muito pesado e a minha fala estava muito pesada. E eu prefiro, de certa forma, falar com mais clareza. Inclusive tinha isso também, a minha fala não estava tão clara, eu meio que atropelei muitas coisas porque foi pelo calor do momento. Então eu decidi falar com mais calma. Então o que eu quero fazer hoje? Eu quero falar sobre recontar 2 histórias que eu já contei aqui, mas faz tempo, e reforçar a importância do porquê o colecionismo faz bem pra gente, o que tem de bom nele, né? E também ponderar sobre outras coisas. Então, bora lá. Tem muitas coisas no dia a dia da gente que estressam a gente, botam a gente assim, sugam a nossa energia. E uma delas é a pressão por causa do trabalho, né? E eu passei por um negócio interessante. E o fato de que daqui a alguns dias vai estrear o 3º filme da franquia Tron, né? O Tron Ares, me lembrou uma história de Tron que eu já compartilhei aqui. Anos atrás, eu estava trabalhando numa redação de jornal. E no dia da estreia do Tron, a qual eu não ia, faltavam cerca de 40 minutos para sair do trabalho e eu tava no meio de uma pauta importante. E chegou uma hora que eu não tava conseguindo sair do lugar. Eu sentia como se tivesse uma coisa assim na minha cabeça, sabe, pressionando. E o colega que ia me render chegou e eu falei pra ele, não tô legal. E realmente eu não tava. E o meu amigo, que era o meu coordenador na época, ele viu, me pegou e falou, vamos descer aqui. Me levou lá para a lanchonete do lado de fora da redação, na rua já, né? Conversamos, a gente lanchou, falei do que eu estava sentindo, algumas angústias pessoais. E aí ele conversou comigo, tipo, olha, vai para tua casa, amanhã é outro dia, tudo. E eu fiquei bem, mas quando eu lembrei que o filme ia estrear naquela noite, eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa por mim. E aí eu fui assistir o filme. Acho que eu não me lembrava de ter visto um filme 3D até então. E foi o primeiro filme 3D que eu vi, foi Tron Legacy. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu tô só reforçando o que é mais importante aqui, que é como o filme me fez bem na época. De ligar a cabeça e ver uma aventura. Uma baita aventura, por sinal. E coincidências à parte, esse mesmo amigo me presenteou com uma peça muito bacana que eu quero mostrar daqui a algum tempo. Eu tenho aquela um tempo na coleção, ainda não mostrei, que é esse Clue, né, eletrônico. Me cobrem, quero ver se faço um vídeo com ele nos próximos dias, né? Mas em que pese aqui a questão pop da coisa, eu reforço mesmo essa questão de como colecionismo e essa coisa da cultura pop, ela não é só pela nostalgia, ela também reforça também essas coisas de nos levar a mundos mais agradáveis quando a gente mais precisa. O que me lembra o outro caso que aconteceu comigo. Isso foi em 2022. A primeira coisa que eu vou dizer sobre o segundo caso é que eu acho que ele foi mais complicado porque, diferente do caso do Tron, que foi só uma noite em que eu tive essa crise, nesse caso específico foi uma situação que demorou uns 40 dias para se resolver. E era uma coisa que não estava à parte da vida geek, era uma coisa dentro da história desse cenário geek e que estava totalmente me sugando. Eu estava pegando muita pressão, somava-se com outras situações. Eu comecei a fazer coisas para tentar me distrair disso, me abstrair. Uma dessas é que no ano de 2022 eu comecei a maratonar muitas séries de Tokusatsu, especificamente de Kamen Rider. Nessa ocasião eu estava assistindo Kamen Rider Force, que foi um Kamen Rider que eu demorei para querer assistir porque, só para relembrar o que eu já tinha falado no vídeo, eu estava muito assim reticente ao visual dele. Mas depois eu venci esse preconceito de assistir. O caso é que toda vez que a série começava,
eu desligava, eu embarcava naquele mundo. A música de abertura já me contagiava, e teve um dia que eu tava tão mal, mas tão mal, que a abertura começou, tipo assim, eu já tava chorando. Não é porque eu tava emocionado, nem nada por causa da série, não era isso. Era porque, tipo, eu estava sendo tirado de uma realidade ruim para ser colocado numa realidade boa. Naquelas em que tudo dá certo no final, ou pelo menos, por mais dificuldades que apareçam, você tem certeza de que vai dar certo. E o que foi mais legal é que, pouco depois, eu estava envolvido com Forza e acabei ganhando esse Forza que já apareceu aqui no canal. E eu tô falando isso, gente, com todo cuidado, porque eu não quero contar histórias sérias como se eu estivesse mostrando coleção e fazendo troças de um assunto sério. Mas é porque essas coisas, elas acabam que te dão um ganho de bons sentimentos, de coisas boas, quando você mais precisa. Então, pra mim, o que foi mais chato é porque elas envolveram uma coisa dentro de um cenário que deveria me fazer bem. Mas é bom porque dentro do mesmo cenário eu consegui uma coisa que me fez bem. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam conversar, inclusive dentro desse meio. Eu nunca fiquei deprimido por conta de colecionismo. Passei por situações tristes de ter que vender coisas da coleção, mas tem outras pessoas que passam por outras situações extremas e acabam envolvendo a coleção. O ideal é que a coleção, no caso, ela seja esse instrumento de te tirar da situação daqueles pensamentos e ser uma distração, como ir ao cinema, como ler um bom livro, como conversar com amigos. Claro que coleção nunca vai substituir uma boa conversa. Inclusive, uma boa conversa foi que eu tive com um amigo uma vez, um amigo muito querido, que estava passando por um período de depressão, de angústia. Às vezes ele ainda tem esses momentos como todos nós, e eu fui correndo na casa dele para conversar, né? Porque não tinha muitas pessoas para fazer isso por ele naquele momento. Eu fui lá e eu fiquei feliz de estar lá por ele, né? Eu acho que essa é a grande coisa, porque você tem grupos, mas os grupos são muitas vezes para discutir sobre bonecos, mas poucos são para discutir sobre pessoas, sobre como é que você tá, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais próximos dos outros quanto a isso, independente de colecionismo ou não. Eu não posso falar pelos outros sobre o que deprime a gente mal. Falta de dinheiro não me deprime. Quer dizer, é um pouco chato porque te impede de fazer certas coisas. Aquisições eu não me preocupo tanto, já falei pra vocês que eu sou mais tranquilo ultimamente com relação a isso, tô de boa. Eu acho que o que me deprime mais, às vezes, é o canal. Calma, não é fazer o canal, mas as dificuldades de horário, de tempo pra fazer o canal. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, é o dia que tá mais tranquilo. Tranquilo, porque daqui a pouco eu já vou ter que sair pra resolver coisas. Mas eu não gosto de fazer na correria porque eu quero entregar um conteúdo aqui bacana e às vezes na correria eu posso não conseguir fazer, mas eu faço o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. E eu espero que isso fique evidente. Às vezes me deprime o sentimento de que não esteja fazendo bem o suficiente, e que vocês não estejam se sentindo assim respeitados, mas na minha consciência eu sei o que eu tô fazendo. Mas assim, eu acho que é a única coisa que me deprime mais ultimamente em relação ao canal. Eu acho que a gente tem que buscar sempre alternativas criativas para poder lidar com tudo. E o colecionismo, ele me abre esses pressupostos. A própria forma de eu lidar com a coleção, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, sem estar falando de saúde mental, mas que se relacionam com isso. Primeiro, a coisa mais importante, as pessoas que se conectam a mim por causa dela. Não só estou falando do canal, as pessoas do meu convívio que colecionam também e que a gente acaba tendo essa amizade. Às vezes eu me preocupo se eu retribuo essas amizades o suficiente. Eu espero que sim, se eu não fizer, eu tento fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Mas quando eu estou sozinho, eu às vezes me preocupo com a quantidade de peças, a bagunça que fica, a arrumação, e isso é ok. Como transformar isso, como manter, aliás, sendo uma coisa agradável para mim? Eu acho que o segredo está sempre em buscar soluções criativas. A arrumação, as fotos, meio que brincar com eles também, pesquisar sobre. Eu acho que é sempre busca de conhecimento e prática de atividades. Coisas que você geralmente faz em vários âmbitos, não importando a sua área de atuação, mas as soluções que você busca para isso ser legal para você. Aí também poderia entrar os materiais que são a base do que você vê os bonecos. Se é baseado num filme, num desenho, num jogo,
consumir esses materiais. Uma forma de olhar para eles também, a forma que você cuida deles, também é uma forma de lembrar por que você se importa com essas coisas, por que são importantes para você, por que são especiais para você. Esse exercício diário é um foco que você dá, eu dou, e que de verdade me faz muito bem. Entendeu? Eu sou cheio de ideias, eu tenho vontade de pegar minhas peças e levar para um lugar para fotografar. Vocês lembram de costumar fazer isso, né? Não tive mais tempo. É uma coisa que me chateia às vezes também, é isso. Não ter tempo de fazer as coisas, para fazer as coisas que você gosta, ou pelo menos não conseguir equilibrar o tempo. Isso pra mim é meio complicado. Mas aí ficam aquelas lições. Olha, eu não vou falar aqui coisas que você provavelmente já sabe, mas é legal reforçar algumas coisas. Independente de colecionismo, conversar é sempre bom. E quando você estiver só, se apegue a tudo aquilo que te faz bem dentro disso aqui. Fazer foto de arrumação, não torne isso uma coisa desagradável. E eu vou te falar, não é muito fácil fazer isso. E é claro que às vezes isso vai ser um movimento solitário, porque a maioria das pessoas parece que não está muito preocupado com isso. Mas eu não posso e não vou falar pelas outras pessoas, vou falar por mim. Como alguém que tem pouquíssimo tempo para fazer as coisas que gosta, está sendo sempre muito requisitado para fazer coisas para os outros. É tentar fazer cada momento que você está presente, você está aqui respirando, valer a pena, ser agradável, ser bom, minimamente bom para você e para quem está ao teu redor. E claro, fazer aquilo que você dá conta. Eu estou usando essa roupa aqui de amarelo, não é só porque é o setembro amarelo, mas também é uma homenagem a um amigo, um conhecido querido, que anos atrás eu fiz esse cosplay, esse grupo de Imagineering com ele. E ele era o verde. E ele não tá mais aqui. E aconteceu muita coisa com ele que eu não sabia. E é um lembrete pra mim que a gente tem sempre que se cuidar e, se puder, cuidar dos outros também. Se preocupar com quem precisa. Tentar fazer o melhor que puder por cada um. E, acima de tudo, por nós mesmos também. Tá? Eu tô meio palestrinha hoje, mas é porque eu tô meio engajado em falar isso hoje porque isso é muito importante. Não é só você mês de setembro, como eu falei, é o ano inteiro. O tempo todo é que se preocupar com isso. E assim, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não vou pedir like, eu não vou pedir inscrição, eu não vou pedir Pix, menos ainda. Eu só tô colocando esse vídeo hoje porque eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Hoje a importância é você se cuidar e cuidar dos outros. Mais nada, né? Cuidem-se. Se apeguem ao que faz vocês felizes. E no nosso caso aqui é o colecionismo, né? Eu só posso agradecer a visita, a atenção e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.